Recentemente eu vi alguns vídeos de relatos de brasileiros que moram fora, em países como Portugal e Inglaterra, e que não estão nada bem de vida. A gente sabe a história padrão de que sair do nosso país de terceiro mundo é a melhor coisa do mundo, e eu inclusive aconselho você a viajar e conhecer outros lugares, procurar lugares melhores para se viver, porque sim, eles existem. Mas o que está acontecendo com esses brasileiros é bem triste e vai fazer você pensar bem antes de tomar essa decisão de sair do seu país sem se planejar muito bem. Nesse vídeo você vai ver o que está acontecendo aí mundo afora e como muitos estrangeiros sofrem ao sair do seu país, acreditando que o mundo lá fora é só vantagens e facilidade. Muitas vezes até caindo em golpes ou situações muito piores. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, considere se inscrever aí. Faz um tempo que a gente tava sem vídeo aqui, mas a gente tá de volta. Meu nome é Simon e esse aqui é o Aqui Eu Te Mostro. Desde cedo a gente escuta a mesma história. O mundo lá fora é bem melhor. É tudo muito mais fácil. Você nem precisa se esforçar tanto. Você trabalha pouco e ganha muito. Países de primeiro mundo são muito incríveis e todo mundo deve viver por lá. Mas será mesmo que isso é uma verdade ou apenas uma matrix enganosa de vendedores de curso? Renato era um jovem de 27 anos, natural de Goiânia, que sempre sonhou em mudar de vida e experimentar a promessa de sucesso em um país de primeiro mundo. Inspirado por vídeos e relatos online, ele tomou a decisão de se mudar para a Inglaterra, onde ele imaginava que as ruas seriam feitas de ouro, um lugar onde o trabalho era muito abundante e era bem pago, e que a vida seria muito mais leve e cheia de oportunidades. Renato vendeu o seu carro, pegou as economias de anos como um assistente administrativo e comprou uma passagem só de ida para Londres. Com um inglês muito limitado, ele acreditava que aprenderia rapidamente o idioma no convívio com os nativos. No entanto, logo nos primeiros dias, a realidade deu um choque muito grande nele. Os altos custos de vida em Londres forçaram ele a procurar um abrigo mais acessível. Um pequeno quarto em uma república de imigrantes, onde 7 pessoas dividiam um espaço minúsculo e as filas para o banheiro eram uma coisa bastante comum. O trabalho que ele encontrou não foi em um escritório moderno, mas em uma cozinha abafada de um restaurante de fast food. Eram jornadas de 12 horas de trabalho, onde as suas mãos praticamente rachavam com contato com produtos de limpeza e graxa. A barreira linguística se tornou um obstáculo imenso. Sem ter um domínio muito bom do inglês, Renato se viu incapaz de se comunicar de forma eficaz, e isso causou desentendimentos entre os colegas e os patrões, que muitas vezes até levavam a voz com ele. A saudade de casa e a pressão de enviar dinheiro para a família tornaram essas noites ainda mais longas e solitárias. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses, e o brilho de Londres que ele sonhava se apagava cada vez mais a cada amanhecer. Renato não tinha mais energia nenhuma para visitar os belos pontos turísticos ou para se deslumbrar com o que a cidade oferecia. Ele apenas sobrevivia, contando cada centavo ou cada libra com preocupação e esperando que o próximo mês fosse mais fácil do que o anterior. A história de Renato, felizmente, é só uma representação, mas ela é tão real quanto o relato de muitos outros estrangeiros que saíram das suas terras e estão vivendo esse tipo de vida em outros lugares. E não me entenda mal aqui, eu constantemente incentivo você a sair daqui, que você viaje e procure melhores oportunidades no mundo afora. Porém, isso tem que ser feito com muitos cuidados. Nunca faça uma viagem sem ser planejada, sem ter o mínimo de preparo, achando que tudo lá fora vai funcionar muito bem, porque não é assim que as coisas funcionam. Nesses relatos e entrevistas que eu vi, sempre existe algo em comum entre essas pessoas. Elas estão cansadas, sem nenhum ânimo para a vida, passando por situações bastante complicadas. É uma situação bem triste. Em um desses vídeos, a gente vê uma senhora que parece bastante jovem, na verdade. Porém, ela tá bem exausta. E ela diz viver em alguns desses trailers que você tá vendo.
Porque para se ter um apartamento no país, você precisaria desembolsar muitos milhares de libras. E tudo isso só para viver em um lugar minúsculo. A vida em centros urbanos nesses países não é uma coisa fácil. E mesmo que isso não seja um motivo para você desistir do seu sonho, é importante você estar ciente disso. Viver fora é uma coisa muito romantizada, principalmente em países mais ricos assim. Porém, existe outro lado dessa moeda. Um lado que atinge as pessoas que viajam sem nenhuma preparação. E aqui eu quero te alertar sobre alguns pontos disso. Número 1. Visto e documentação. Quando um brasileiro decide sair do seu país em busca de uma vida melhor em outro lugar, ele se depara com um dos maiores obstáculos, a questão dos vistos e da documentação. Essa parte da jornada não tem nada de glamourosa e muitas vezes é deixada de lado nos relatos que a gente vê por aí. Mas a verdade é que lidar com a burocracia de imigração pode ser um teste de paciência bem chato. A ideia de que é só você comprar uma passagem, viajar e começar a sua vida em um país maravilhoso não é tão verdadeira e ela se esbarra com processos demorados, caros e nem sempre muito claros. Cada país tem as suas regras e exigências, o que pode incluir provas de renda, documentação muito extensa, até mesmo cartas de recomendação, comprovantes de saúde e por aí vai. Um erro ou um detalhe errado ali no processo pode atrapalhar isso durante semanas ou até meses. Isso sem falar nas taxas que você pode acabar pagando em algumas situações. Para muitos, essa etapa do visto começa com a expectativa de um retorno positivo. Só que em muitos casos a resposta pode ser simplesmente um não. E isso coloca em xeque os sonhos que você tem de construir sua vida em outro lugar. E daí o que eles fazem? Eles tentam novamente. Claro, a gente persiste, podendo gastar ainda mais dinheiro e se submetendo ao mesmo processo complicado. Outros acabam arriscando caminhos alternativos que são um pouco mais perigosos, como os vistos de turista, na esperança de encontrar uma maneira de regularizar a situação só depois. E é aqui que muitos acabam presos em uma espécie de limbo, sempre com medo de serem deportados. E assim, não é legal viver assim, literalmente. Mas o que eu quero dizer aqui é que você nunca vai ter paz em um lugar em que você teme que a qualquer momento eles possam te encontrar e te deportar de volta. Ou até mesmo te banir de viajar ou viver nesse país. E daí os seus sonhos vão de água abaixo para sempre. Outros ainda correm um risco maior, até risco de vida, porque eles resolvem atravessar as fronteiras de forma ilegal, através dos famosos coiotes, como é o caso dos Estados Unidos. E de verdade, não vale a pena fazer isso. É muito arriscado e não pense que é uma coisa barata também. Além disso, tem vários casos de pessoas que já se deram muito mal se envolvendo nesse tipo de imigração. Outro ponto importante de falar é como os brasileiros que sonham em morar fora costumam criar uma imagem utópica do país de destino. É muito fácil cair na armadilha de acreditar que tudo é melhor lá fora quando você passa horas assistindo vídeos e relatos que só mostram as coisas boas de determinado país. Afinal, quem que não quer acreditar na ideia de que em países de primeiro mundo tudo é mais perfeito e organizado, as pessoas são mais educadas e as oportunidades sempre estão ali em abundância? É praticamente um paraíso, né? Mas a verdade é que a realidade pode ser bem diferente. A idealização de país perfeito muitas vezes se quebra logo nos primeiros meses de moradia, quando os desafios do cotidiano começam a aparecer. O custo de vida, que antes parecia uma questão bem menor, passa a ser um peso que consome boa parte do seu salário. O mercado competitivo de trabalho também acaba surpreendendo muitas pessoas, que percebem que mesmo em países de primeiro mundo, empregos bem pagos exigem não apenas qualificação, mas também fluência no idioma e muitas vezes até experiência local. Sem ter esses fatores em si, o sonho de ganhar muito bem em um país desses pode ser uma luta muito constante. Por isso, é importante você enxergar além dessa visão romantizada que é vendida por muitas pessoas aí na internet. Planejar sua viagem e ser realista é uma coisa muito fundamental. Se você não tiver isso, você corre grandes riscos de se frustrar. Golpes e fraudes. Outro tema que merece um pouco de atenção aqui é a quantidade de golpes e fraudes que visam principalmente imigrantes.
Quando você está num país novo, lidando com uma cultura diferente, e às vezes até com pouca rede de apoio, você não conhece muita gente imigrante, é muito fácil se tornar alvo de aproveitadores. Um dos golpes mais comuns envolve ofertas de emprego que parecem boas demais para ser verdade. Promessas de trabalho com ótimos salários e condições de vida incríveis chegam por e-mail ou redes sociais. E na ansiedade por encontrar um emprego melhor, muitas pessoas acabam caindo. Essas ofertas geralmente pedem algum tipo de pagamento adiantado, seja para garantir a vaga ou para cobrir supostas taxas. E depois que o dinheiro é transferido, o recrutador simplesmente desaparece. E além disso, muitos imigrantes, até por vergonha de admitir que foram enganados, acabam não buscando ajuda e só ficam em silêncio. Isso só aumenta cada vez mais o número de golpes. Isso quando você não se torna vítima de um golpe ainda mais perigoso, e nós inclusive já falamos aqui no canal sobre em alguns vídeos. Então fica atento a tudo isso. Viver fora do país não é uma coisa tão simples e só magia, como muitas vezes é vendido para você em cursos e mentorias. E sim, existe uma vida muito boa lá fora, e você pode se dar muito bem, principalmente se você falar o idioma do país. E você deve sair do seu país e buscar coisas melhores porque o Brasil está muito complicado de se viver. Mas se você for de fato fazer isso, faça com planejamento, com cuidado. Não caia em promessas de facilidade nem nada do tipo. Esse vídeo aqui foi mais um alerta para você e um guia sobre alguns pontos aí que você precisa ficar atento. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.